Era uma noite tranquila de 8 de março de 2014, quando o Boeing 777-200ER decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. O voo MH370 da Malaysia Airlines tinha como destino Pequim, na China, transportando 227 passageiros e 12 tripulantes, entre eles famílias inteiras, executivos em viagem de negócios, artistas chineses renomados e 20 funcionários de uma empresa americana de semicondutores. Ninguém imaginava que aquele seria um dos voos mais misteriosos da história da aviação moderna. Às 0h42 horário local, o comandante Zaharia Ahmad Shah, piloto experiente com mais de 18 mil horas de voo, comunicou-se pela última vez com o controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur. Suas palavras foram rotineiras, quase monótonas. Boa noite, Malaysian 370. Às 1h19 a aeronave deveria fazer contato com o controle aéreo vietnamita. Mas o contato nunca aconteceu. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor. O voo MH370 desapareceu dos radares civis. Não houve chamada de emergência, sinais de angústia ou explosão detectada. Era como se o avião tivesse sido engolido pelo vazio escuro do céu noturno, levando consigo 239 almas e deixando para trás apenas perguntas devastadoras. Quando o sol nasceu naquela manhã de sábado, as famílias que aguardavam ansiosamente no aeroporto de Pequim começaram a perceber que algo estava terrivelmente errado. O painel de chegadas não se atualizava. Os funcionários da companhia aérea sussurravam com expressões tensas e logo a notícia se espalhou. O voo estava desaparecido. Não atrasado. Não com problemas técnicos. Desaparecido. Nas primeiras horas, autoridades aeronáuticas iniciaram uma busca frenética na rota prevista entre Malásia e China, mas não encontraram destroços, manchas de combustível no oceano, absolutamente nada. A comunidade internacional mobilizou recursos sem precedentes. Mais de 20 países enviaram navios, aviões e equipes especializadas. Satélites vasculharam os oceanos. Submarinos exploraram as profundezas abissais. Nada. Análises posteriores dos dados de radar militar revelaram algo perturbador. O MH370 não havia seguido sua rota planejada. Aproximadamente 40 minutos após a decolagem, a aeronave fez uma curva brusca para o oeste, sobrevoando a Península Malaia, cruzando o Estreito de Malacca em direção ao Oceano Índico. Alguém havia mudado drasticamente o curso da aeronave. Mas quem? E por quê? O sistema de comunicação por satélite SATCOM continuou enviando apertos de mão automáticos com um satélite da Inmarsat por mais 7 horas. Esses sinais, originalmente usados apenas para cobrança, tornaram-se a única pista sobre o destino do voo. Engenheiros calcularam que o avião voou por horas sobre o oceano, consumindo combustível até esgotar completamente seus tanques, antes de mergulhar nas águas remotas e geladas do sul do Oceano Índico, uma das regiões mais isoladas e inóspitas do planeta. Mas se o avião caiu no oceano, onde estão os destroços? Porque apenas algumas peças confirmadas foram encontradas em ilhas distantes como Madagascar e Reunião, anos depois. E a pergunta que atormenta especialistas e famílias: o que realmente aconteceu naquele voo? As teorias são inúmeras. Teria sido um sequestro que deu errado? Um ato deliberado do piloto? Uma falha mecânica seguida de tentativa desesperada de retorno? Ou algo ainda mais sinistro, envolvendo conspirações governamentais, cargas secretas e agendas ocultas? O mistério do MH370 transcende a aviação. Ele expõe limitações da tecnologia moderna, questiona protocolos internacionais e revela como, mesmo em era de hiperconectividade, um Boeing 777 com 239 pessoas pode desaparecer sem rastros. Não é apenas um acidente aéreo, é um enigma que desafia a lógica, alimenta teorias conspiratórias e mantém o mundo inteiro procurando respostas que parecem cada vez mais distantes. Os primeiros dias após o desaparecimento do MH370 foram marcados por uma confusão sem precedentes.
O governo da Malásia, responsável pela coordenação inicial das buscas, forneceu informações contraditórias e frequentemente imprecisas, aumentando o desespero das famílias e a frustração da comunidade internacional. Durante quase uma semana, equipes de busca vasculharam o Mar da China Meridional, na rota prevista do voo, sem saber que estavam procurando no lugar completamente errado. A revelação veio apenas no dia 15 de março, uma semana após o desaparecimento, quando o primeiro-ministro malaio, Najib Razak, finalmente admitiu publicamente que dados de radar militar mostravam o avião voando de volta sobre a Malásia. A aeronave havia sido rastreada cruzando a península e seguindo para oeste sobre o Estreito de Malaca. Mais chocante ainda, os sistemas de comunicação da aeronave, incluindo o transponder e o ACARS, sistema que envia dados automáticos sobre o desempenho do avião, haviam sido desligados deliberadamente. O transponder parou de funcionar às 1h21, apenas 2 minutos após o último contato de voz do piloto. Essa revelação transformou completamente a natureza da investigação. Não se tratava mais de um acidente convencional, mas de um possível ato deliberado. A atenção mundial voltou-se imediatamente para a cabine de comando e para os 2 pilotos, o comandante Zaharie Ahmad Shah e o copiloto Farik Abdul Hamid. Zaharie, de 53 anos, era um piloto veterano e altamente respeitado. Casado, pai de 3 filhos, conhecido por sua paixão pela aviação, mantinha em sua casa um simulador de voo sofisticado, onde praticava rotas complexas e cenários desafiadores. Esse simulador tornou-se objeto de intensa investigação. Especialistas em informática forense do FBI analisaram o disco rígido e descobriram rotas para o Oceano Índico Sul, algumas terminando com o avião ficando sem combustível sobre águas remotas. Seria isso evidência de premeditação ou apenas o hobby de um piloto explorando cenários extremos? Farik, de 27 anos, era mais jovem e menos experiente. Estava em processo de completar sua transição para o Boeing 777, e aquele seria seu primeiro voo sem supervisão direta nesse tipo de aeronave. Investigadores examinaram seu histórico pessoal, financeiro e psicológico. Encontraram um profissional competente, sem dívidas significativas, sem vínculos extremistas e sem histórico de problemas mentais. A investigação também examinou todos os 227 passageiros. 2 chamaram atenção especial. Eram iranianos viajando com passaportes roubados. Inicialmente gerou-se especulação sobre terrorismo, mas investigações posteriores revelaram que eram apenas imigrantes ilegais tentando chegar à Europa. Seus passaportes falsos haviam sido adquiridos no mercado negro, sem qualquer conexão com grupos terroristas. A carga do avião também foi escrutinizada. Entre os itens transportados estavam baterias de íon de lítio, que podem causar incêndios. Alguns especialistas levantaram a hipótese de um incêndio na carga ter incapacitado os sistemas de comunicação, forçando uma tentativa de retorno de emergência. Porém, essa teoria não explicava por que o avião continuou voando por horas após o último contato, nem por que mudou de rota de forma tão deliberada. Enquanto a investigação criminal se aprofundava, as operações de busca foram redirecionadas. O foco passou do Mar da China Meridional para o vasto Oceano Índico. Usando os dados de apertos de mão do satélite Inmarsat, engenheiros calcularam 2 possíveis corredores. Ao norte, que se estendia pelo continente asiático até o Cazaquistão, e ao sul, sobre as águas remotas do Oceano Índico. O corredor norte foi rapidamente descartado, pois o avião teria que atravessar múltiplos espaços aéreos densamente monitorados sem ser detectado, algo praticamente impossível. Restou o corredor sul, milhões de quilômetros quadrados de oceano aberto, com profundidades de até 6.000 metros. Em região conhecida por condições climáticas extremas e praticamente sem tráfego marítimo, era procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. Mesmo assim, Austrália, China e Malásia lançaram a maior e mais cara operação de busca da história da aviação, custando mais de 150 milhões de dólares e envolvendo tecnologia submarina de ponta.
Com a falta de evidências concretas sobre o destino do MH370, teorias começaram a se multiplicar, variando desde explicações técnicas plausíveis até especulações conspiratórias elaboradas. Cada hipótese tentava preencher o vazio de informações com lógica, imaginação e, em alguns casos, pura fantasia. A teoria mais discutida e controversa é a do suicídio do piloto. Segundo essa hipótese, o comandante Zaharie Ahmad Shah teria deliberadamente desviado a aeronave com a intenção de fazê-la desaparecer no oceano, levando consigo todos os passageiros e tripulantes. A teoria ganhou força após a descoberta das simulações no computador pessoal de Zaharie, que incluíam rotas para o Oceano Índico Sul, terminando em ditching, ou pouso forçado sobre a água. Investigadores também consideraram aspectos da vida pessoal do piloto. Seu casamento passava por dificuldades, ele havia se separado da esposa pouco antes do voo, e suas postagens em redes sociais demonstravam apoio político ao líder da oposição Malaya Anwar Ibrahim, condenado horas antes do voo. Teria essa combinação de fatores pessoais e políticos levado um piloto experiente a um ato de desespero? Muitos especialistas em aviação consideram essa a explicação mais provável, citando casos anteriores como o voo Germanwings 925, em 2015, e o Egyptair 990, em 1999, ambos atribuídos a ações deliberadas de pilotos. Porém, familiares de Zaharie e colegas rejeitam veementemente essa teoria, descrevendo um profissional dedicado, sem histórico de problemas psicológicos. Outra teoria envolve um incêndio catastrófico a bordo. O avião transportava aproximadamente 200 quilos de baterias de íon de lítio na carga, material inflamável e capaz de provocar incêndios difíceis de controlar. A hipótese sugere que um incêndio começou no compartimento de carga, produzindo fumaça tóxica que rapidamente incapacitou a tripulação. Antes de perderem a consciência, os pilotos teriam tentado retornar para um pouso de emergência, explicando a mudança de rota para oeste, em direção a aeroportos na Malásia. Porém, a hipótese apresenta problemas. Por que os pilotos não enviaram sinal de emergência? Por que desligaram os sistemas de comunicação? E por que não seguiram para o aeroporto mais próximo, continuando a voar por horas sobre o oceano? A hipótese da despressurização catastrófica sugere que uma falha estrutural causou perda súbita de pressão na cabine, deixando todos a bordo inconscientes por hipóxia ou falta de oxigênio. Nesse cenário, os pilotos teriam tentado descer para altitude segura e retornar, mas foram vencidos pela falta de oxigênio antes de completar a manobra. O avião então continuou voando automaticamente, como um navio fantasma, até cair no oceano. Essa teoria tem precedentes como o voo Helios Airways 522 em 2005, que também voou por horas com todos a bordo inconscientes. Mas críticos apontam que a mudança de rota do MH370 foi precisa demais para ser obra de pilotos incapacitados ou de sistema automático. Teorias de sequestro circularam amplamente. Uma versão sugere que sequestradores invadiram a cabine, dominaram os pilotos e desviaram o avião para destino desconhecido, possivelmente para ataque futuro ou negociação com governos. O fato de nenhum grupo terrorista ter reivindicado responsabilidade enfraquece a teoria. Outra variante especula sobre sequestro eletrônico, onde hackers teriam invadido remotamente sistemas do avião. Especialistas em segurança aeronáutica consideram improvável assumir controle completo de um Boeing 777 remotamente, especialmente contra pilotos experientes na cabine. Teorias conspiratórias envolvem ações de governos. Uma delas alega que o avião foi abatido acidentalmente durante exercícios militares, com encobrimento massivo para evitar responsabilização internacional. Outra sugere sequestro devido à presença dos 20 funcionários da empresa Freescale Semiconductor a bordo, supostamente transportando tecnologia sensível ou segredos industriais. Há também teorias ligando o desaparecimento a disputas territoriais no Mar da China Meridional ou operações de inteligência envolvendo EUA, China e Rússia.
Todas carecem de evidências concretas. Uma das teorias mais persistentes envolve a base de Diego Garcia, instalação militar americana no Oceano Índico. Especula-se que o MH370 teria pousado nessa base secreta, seja por sequestro, emergência ou operação de inteligência. Moradores das Maldivas relataram ter visto um avião grande e baixo na manhã do desaparecimento, alimentando suspeitas. Contudo, autoridades americanas negaram qualquer envolvimento, e análises de radar e satélite não corroboram essa hipótese. No fim, nenhuma teoria fornece resposta definitiva. Cada possibilidade apresenta lacunas, deixando espaço para conjecturas e especulações. O MH370 transformou-se em um mistério emblemático, capaz de desafiar a lógica, testar a imaginação humana e manter o mundo inteiro em busca de respostas que parecem cada vez mais distantes. A busca pelo voo MH370 tornou-se rapidamente a operação de resgate e recuperação mais extensa, cara e tecnologicamente avançada da história da aviação. Entre 2014 e 2017, equipes internacionais vasculharam uma área de 120 mil quilômetros quadrados do leito oceânico, no sul do Oceano Índico, utilizando sonares de varredura lateral, veículos submarinos autônomos e tecnologia de mapeamento tridimensional, capaz de operar em profundidades de até 6.000 metros. Navios especializados passaram anos navegando em padrões meticulosos, enfrentando mares tempestuosos, ondas gigantescas e condições que testavam os limites da resistência humana e mecânica. Durante essa busca massiva, diversos destroços foram encontrados no fundo do oceano, navios naufragados do século XIX, contêineres de carga perdidos e até mesmo um vulcão submarino desconhecido. No entanto, nenhum vestígio do MH370 foi localizado. Em janeiro de 2017, após gastar mais de 150 milhões de dólares e vasculhar uma área do tamanho da Grécia, a busca oficial foi oficialmente suspensa, sem que os destroços principais da aeronave fossem encontrados. Foi um momento de profunda frustração para investigadores e de desespero renovado para as famílias das vítimas. Enquanto os submarinos falhavam em encontrar o avião, o oceano começou a devolver pedaços dele. Em julho de 2015, um objeto grande e peculiar foi descoberto lavado na praia da Ilha da Reunião, território francês no Oceano Índico, a milhares de quilômetros da zona de busca. Tratava-se de um flaperon, parte da asa do avião, coberto por cracas marinhas e desgastado pela água salgada. Análises conduzidas por autoridades francesas confirmaram, através de números de série, que a peça pertencia definitivamente ao MH370. Era a primeira evidência física concreta do destino do avião, chegando 16 meses após o desaparecimento. Essa descoberta desencadeou uma onda de buscas ao longo das costas do Oceano Índico Ocidental. Nos anos seguintes, mais de 30 pedaços de destroços foram encontrados lavados nas praias de Madagascar, Moçambique, Tanzânia, África do Sul, Ilha Maurício e novamente na Reunião. Muitos foram confirmados ou considerados quase certos de pertencerem ao MH370, incluindo pedaços da fuselagem, partes do interior da cabine, componentes do motor, fragmentos de janelas e até peças de bagagem. Cada descoberta foi analisada minuciosamente por especialistas da Boeing, da Malaysia Airlines e de autoridades de investigação. Esses destroços contavam uma história fragmentada, mas reveladora. A presença de cracas marinhas e erosão indicava que as peças haviam flutuado por meses ou anos antes de chegar às praias. Análises de correntes oceânicas e padrões de deriva confirmaram que os destroços poderiam ter viajado milhares de quilômetros desde um ponto de impacto no Oceano Índico Sul. Mais intrigante, alguns fragmentos mostravam danos consistentes com impacto de alta velocidade, sugerindo que o avião não havia pousado suavemente na água, mas sim colidido violentamente com o oceano. Um investigador independente se destacou nesse processo. Blaine Gibson, advogado americano aposentado, que transformou a busca pelo MH370 em uma missão pessoal. Ele viajou por praias remotas da África e encontrou vários fragmentos importantes.
Suas descobertas, embora valiosas, geraram controvérsias. Alguns questionaram a improbabilidade de uma pessoa encontrar tantos destroços, levantando especulações sobre suas motivações. Gibson, porém, defendia-se afirmando que simplesmente procurava onde outros não procuravam, guiado por modelos de deriva oceânica. A análise detalhada dos destroços revelou detalhes perturbadores. Um dos fragmentos, parte do flap interno da asa, estava recolhido no momento do impacto. Ao contrário do esperado em um pouso de emergência na água, onde os flaps estariam estendidos para reduzir a velocidade. Isso sugeria que o avião caiu em alta velocidade, possivelmente em uma descida descontrolada após esgotar o combustível, ou em uma descida intencional, controlada por alguém que não desejava um pouso suave. Em 2018, uma nova busca foi lançada pela empresa americana Ocean Infinity, utilizando tecnologia ainda mais avançada e operando sob contrato, sem encontrar, sem pagar. 8 veículos submarinos autônomos trabalharam simultaneamente, cobrindo vastas áreas rapidamente. Durante 4 meses, vasculharam 112 mil quilômetros quadrados de uma nova zona de busca, baseada em análises refinadas dos dados de satélite. Mais uma vez, nada foi encontrado, e a busca foi encerrada em maio de 2018. A incapacidade de localizar os destroços principais levantou questões fundamentais. Os modelos de deriva oceânica estariam incorretos? As análises de satélite conteriam erros? O avião estaria em local completamente diferente do previsto? Alguns especialistas sugeriram que o piloto poderia ter controlado o avião até o final, planejando deliberadamente fazê-lo afundar intacto, aumentando a profundidade e dificultando a descoberta. Se o avião pousou suavemente e afundou sem se desintegrar, seria muito mais difícil de detectar por sonar. O mistério permanecia, e cada peça encontrada apenas reforçava a sensação de que, mesmo com tecnologia avançada, os oceanos ainda guardam segredos insondáveis e que algumas respostas poderiam nunca ser alcançadas. Mais de uma década após o desaparecimento, o voo MH370 permanece como um dos maiores enigmas da aviação moderna, um lembrete doloroso das limitações da tecnologia e da vulnerabilidade humana. As 239 vidas perdidas representam mais do que números. São histórias interrompidas, sonhos que nunca se realizaram, crianças que jamais cresceram, pais que nunca voltaram para casa. Para as famílias, a ausência de respostas definitivas transformou o luto em um tormento perpétuo, uma ferida que jamais cicatriza completamente sem o fechamento que vem do conhecimento. O impacto do MH370 transcendeu a tragédia individual e provocou mudanças significativas na aviação global. A Organização da Aviação Civil Internacional implementou regulamentações que exigem que aeronaves comerciais transmitam sua posição a cada 15 minutos quando sobrevoam oceanos e a cada minuto em situações de emergência. Desenvolvedores de aeronaves passaram a trabalhar em sistemas de rastreamento que não podem ser desligados manualmente pelos pilotos, garantindo que um avião jamais desapareça silenciosamente dos radares. A indústria aérea também reavaliou protocolos de segurança na cabine. O fato de que alguém dentro da cabine possivelmente desviou deliberadamente o MH370 levantou questões desconfortáveis sobre a confiança depositada nos pilotos e sobre os mecanismos de verificação psicológica. Companhias aéreas ao redor do mundo fortaleceram seus programas de monitoramento da saúde mental dos pilotos, embora o equilíbrio entre segurança e privacidade permaneça um debate delicado e constante. O mistério também expôs falhas graves na cooperação internacional e na gestão de crises. Nos primeiros dias após o desaparecimento, informações contraditórias e a falta de transparência do governo malaio atrasaram respostas cruciais, enquanto dados de radar militar foram retidos por dias, dificultando a busca e reduzindo potencialmente as chances de localizar sobreviventes ou destroços flutuantes. Essa experiência gerou discussões sobre a necessidade de protocolos internacionais claros para emergências aeronáuticas que cruzam fronteiras nacionais. Do ponto de vista científico e tecnológico, a busca pelo MH370
ampliou significativamente o conhecimento humano sobre o fundo dos oceanos. O mapeamento extensivo do leito oceânico no Oceano Índico Sul revelou características geológicas até então desconhecidas, fornecendo dados valiosos para pesquisas sobre correntes oceânicas, deriva de destroços e vida marinha em grandes profundidades. Ironicamente, a procura por um avião desaparecido contribuiu para expandir nossa compreensão de uma das últimas fronteiras inexploradas do planeta Terra. A análise de dados de deriva dos destroços tornou-se cada vez mais sofisticada. Oceanógrafos desenvolveram modelos computacionais precisos sobre como objetos flutuam e se movem através das correntes oceânicas globais. Esses modelos têm aplicações que vão além da aviação, sendo úteis para rastrear poluição marinha, prever movimentos de derramamentos de óleo e até estudar a dispersão de espécies invasoras. Para teóricos da conspiração e entusiastas de mistérios, o MH370 tornou-se um caso icônico, frequentemente comparado ao Triângulo das Bermudas ou ao desaparecimento de Amelia Earhart. A ausência de explicação definitiva cria um vácuo que a imaginação humana preenche com teorias elaboradas. Documentários, livros, podcasts e inúmeros artigos continuam explorando cada aspecto do caso, mantendo viva a fascinação pública. Além da curiosidade mórbida e do interesse científico, há uma dimensão profundamente humana que não pode ser esquecida. Famílias das vítimas formaram grupos de apoio, tornando-se advogadas incansáveis por respostas e responsabilização. Muitos rejeitam a conclusão oficial de que o avião caiu no oceano, sem deixar rastros significativos, mantendo a esperança de que seus entes queridos possam, de alguma forma, ainda estar vivos, ou ao menos de que a verdade completa eventualmente emerja. Investigadores independentes continuam analisando dados, propondo novas zonas de busca e pressionando governos por mais transparência. Em 2024, 10 anos após o desaparecimento, novas propostas de busca foram apresentadas, utilizando inteligência artificial para refinar análises de dados de satélite e identificar áreas prioritárias ainda não exploradas. A tecnologia evolui, e com ela, a esperança de que o oceano finalmente revele seu segredo. O que podemos concluir sobre o MH370? A resposta mais honesta é: não sabemos. Apesar de anos de investigação, centenas de milhões de dólares gastos e o envolvimento dos melhores especialistas do mundo, o mistério permanece essencialmente não resolvido. A teoria mais aceita sugere uma ação deliberada na cabine, possivelmente pelo comandante Zahari, mas sem as caixas pretas do avião, permanece especulação fundamentada, não fato comprovado. O MH370 nos ensina sobre a fragilidade da certeza humana. Mesmo em uma era de GPS, satélites e vigilância onipresente, ainda existem vastas áreas do planeta onde algo tão grande quanto um Boeing 777 pode desaparecer sem deixar rastros conclusivos. É um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, os oceanos ainda guardam segredos profundos. E algumas perguntas podem permanecer sem resposta por décadas, talvez para sempre. Para as 239 pessoas a bordo do MH370 e para suas famílias que continuam buscando respostas, o mistério não é apenas um quebra-cabeça fascinante ou uma curiosidade intelectual. É uma tragédia vivida diariamente, uma ausência que nunca será preenchida e um lembrete doloroso de que, às vezes, a vida não oferece o fechamento que desesperadamente desejamos. O voo que desapareceu no céu permanece um dos grandes mistérios não resolvidos de nosso tempo. Um enigma que desafia a explicação e continua assombrando a imaginação humana.